pessoal, eu sou a professora Priscila de Geografia do Colégio Liceu. Vamos iniciar a nossa aula sobre o módulo C02, a Geografia Política e Econômica da Água. Então, vamos seguir aqui em frente. Esse slide, vamos começar a tratar sobre a geografia política da água, tá? Vamos estar vendo aí a importância que a água continental tem aí para as nossas vidas, tá? Pelo fato, pessoal, que a água que nós mais utilizamos, né, no nosso dia a dia é a água doce, que faz parte aí, né, do conjunto, forma a água continental. Então, é o seguinte, o que acontece? Nós sabemos que, infelizmente, a água, ela não é distribuída de forma homogênea, ela é distribuída de forma heterogênea por todo o globo terrestre. Então, tem, né, continentes e países, de um modo geral, que têm mais acesso à água doce e outros que, infelizmente, não têm esse mesmo acesso. Então, isso é devido à distribuição dessa água continental pelo planeta Terra. Então, assim, em geral, grande parte dos recursos hídricos é transportado, né, por meio dos rios, né, rios internacionais, para serem fonte de transporte, de produção, que eles podem, né, ser como fonte de transporte, são fonte de produção de energia, né, quando a gente para analisar a questão da energia que é gerada pelas usinas hidrelétricas, tem muitos países que utilizam, né, os rios como forma aí do seu principal meio de transporte, né, o meio de utiliza os rios. Tem muitos países que utilizam os rios, né, como fonte aí para servir como fonte de transporte, que seria na questão usando as embarcações. Também como meio de produção de energia, como já tratamos aqui, das usinas hidrelétricas e de alimentos também de lazer, além de servirem como fronteiras entre países, né? O aquecimento global e o uso indiscriminado da água provocaram uma reconfiguração na distribuição e na importância desse recurso para o planeta. Por meio do desperdício, da poluição, foi gerado a atual crise, conhecida também como a escassez hídrica mundial, tá? Então, devido a esse mau uso da água, acabou gerando aí também essa crise hídrica mundial. Com o tempo, a insuficiência local ou regional se expande e alcança outras regiões. A partir de então, atinge escala cada vez maiores, né? Então, é um problema que está tomando uma proporção cada vez maior, agrupando países com os chamados aí estresses hídricos. São países com políticas e interesses próprios e por razão, né, e por essa razão aí, a crise mundial da água estabeleceu um novo item para a geografia internacional. Ao analisarmos tal crise, podemos constatar que a vertente política é a principal causa da escassez hídrica. Isso porque a soma de técnicas, tecnologias e mudança de comportamento global poderia aí amenizar ou até mesmo sanar esse colapso ambiental. Estudos revelam, pessoal, que existe uma possível projeção de que em 2050 a disponibilidade da água cresça de 10% a 40% aqui, ó, nas altas latitudes, né? Como tem aqui no slide para vocês, eu descrevi aqui alta latitude, média latitude e baixa latitude, isso está relacionado às zonas térmicas do globo, né? Então, a alta latitude são as zonas polares, a média latitude são as zonas temperadas do globo e a baixa latitude são as zonas tropical ou também podem ser chamadas de intertropical. Por sinal, aqui é onde o Brasil, né, se localiza boa parte aí do seu território está na baixa latitude e uma outra parte aqui na média latitude. Né, boa parte toda a região sul, melhor, toda a região sul do Brasil se encontra aqui na média latitude.
Então, voltando aqui, então cerca de 10 a 40% nas altas latitudes e decresça cerca de 10 a 30% nas regiões de média latitude. Então, assim, para vocês verem o problema da água no planeta Terra, onde já podem aqui ser encontradas áreas com estresses hídricos, aqui na área da chamada média latitude, já está tendo o chamado estresse hídrico, tá bom? Se for confirmada aí essa projeção ambiental, os países desenvolvidos do hemisfério norte serão privilegiados. Por outro lado, né, os países pobres das regiões próximas da linha do Equador serão os mais prejudicados. Até mesmo porque, se a gente parar para analisar, os países ricos, né, os países desenvolvidos, eles têm condição, né, financeira de investir em tecnologia para fazer até mesmo a dessalinização da água do mar. Bom? Seguindo aqui, pessoal, no nosso próximo slide, trata aí sobre China, Índia e Paquistão. E por que abordar esse tema? Até mesmo aqui já inicia, então, aqui na nossa aula, já vai iniciar tratando sobre os conflitos hídricos, vamos dizer assim, né? Conflitos que são gerados até mesmo aí já pela falta de água em alguns desses países, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui falando sobre a China, Índia e Paquistão, né? Então, assim, a Índia é uma potência nuclear, possui 2 focos hídricos com potenciais de conflito com as 2 outras potências nucleares da região da China e do Paquistão, que acaba, que a gente parando para analisar, como eu coloquei aqui no slide para vocês, há uma questão de fundo que se sobrepõe ao conflito étnico-religioso e dá um caráter inédito a esse conflito. A disputa entre China, Índia e Paquistão pelo controle dos recursos hídricos da cadeia do Himalaia, né? Lembrando que seria aí o derretimento do gelo que tem ali na cordilheira do Himalaia, que fica localizada ali no continente asiático, tá bom? Seguindo aqui em frente, o rio que passa ali, né, cuja nascente situa-se no território tibetano, que está sob o domínio chinês desde 1949, é alvo de reclamações do governo indiano, tá? Então, o governo indiano faz aí essa reclamação, este acusa que os chineses resolveram ali construir usinas hidrelétricas ao longo desse rio, com o objetivo, né, no futuro, de controlar toda essa vazão hídrica, que aí o que iria acabar provocando? Acabaria provocando uma redução no volume de água do território da Índia, tá? Então, olha aí já o início de um conflito por questão hídrica. O rio Hindu tem a sua nascente no território chinês, ele percorre a área da Caxemira, que é uma região indiana, reivindicada pelo Paquistão, e posteriormente atravessa aí, né, o Paquistão. Então, aqui nesse slide a gente tem um exemplo de um conflito, né, que já tem aí o seu início por uma questão hídrica. Então, vamos seguir aqui em frente. O nosso próximo slide aqui começa falando sobre as tensões pela água no Oriente Médio. Então, lembrando aqui, ó, no slide trata que o Oriente Médio é um subcontinente da Ásia que possui clima árido, por isso não há muitos recursos hídricos, água subterrânea, rios e lagos na região. Então, assim, os conflitos geopolíticos envolvendo países da região ali do Oriente Médio, como Israel, Palestina, Jordânia, Síria, Turquia e Iraque, esses, né, países são agravados, né, esses conflitos geopolíticos são agravados com a questão da água. Então, já não bastasse os problemas religiosos, políticos que tem entre eles, ainda tem a questão da água para ser mais um problema aí dentro do Oriente Médio. Então, essa região é considerada a maior
região aí de estresse hídrico do mundo. Até porque eles acabam, de fato, né, fazendo a falta dessa água vir a se tornar motivos de guerra, como nós vamos ver aqui no decorrer da explicação. Então, aqui, galera, o que acontece? Embora Israel aí esteja cercado por países de origem islâmica, possui um grande e possui aí também um grande poderio armamentista nuclear e tem um apoio, né, direto dos Estados Unidos, fortalecendo ali toda a sua parte de armamentos. Em 1950, os judeus construíram canais de túneis para transportar água do Mar da Galileia. Os sírios responderam com a instalação desses dutos, né, para garantir a retenção hídrica em seu país, de forma mais, vamos dizer assim, vão responder de forma mais agressiva. Então, em 1965, Israel se apropriou aí das obras feitas pelos sírios para restabelecer seu abastecimento. Então, isso, claro, né, no ano aí de 1967, vai vir a ter um conflito direto aí entre Israel, né, que vai invadir Síria. Então vamos ver o seguinte, que em 1967, como um dos resultados aí desse conflito, vai ter a guerra chamada Guerra dos 6 Dias, né, onde o exército judeu passou a controlar o Mar da Galileia e as colinas de Golã, onde fica nascentes do Rio Jordão. Hoje, mesmo com a presença, da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, em toda essa área, os judeus fazem-se presente no controle de toda a extensão desse rio. Israel, por sua vez, tem o controle das águas superficiais e subterrâneas, tá? Do Vale do Rio Jordão. A Jordânia, então, passou a ter acesso à água superficial reduzida, mas elevou seu abastecimento com o aumento aí no volume de água das águas subterrâneas por meio do aumento de poços artesianos, né? Então, eles acabaram tendo esse aumento aí através dos poços artesianos. No caso dos palestinos, o abastecimento hídrico é controlado ainda pelos judeus, tá bom? Então, assim, a permissão para a furação de poços é restrita e com limite de 140 metros de profundidade. Por outro lado, colonos israelenses podem perfurar poços de até 800 metros de profundidade. Então, vocês conseguem observar aí que tem essa diferença. Enquanto os palestinos só podem perfurar de 140 metros de profundidade, os judeus podem perfurar até 800 metros de profundidade. E os palestinos da Cisjordânia, eles consomem aproximadamente cerca de 50 a 60 litros de água por dia, né? E a média é de 300 litros consumidos aí pelos judeus. Então, a gente já consegue observar aí que tem essa desigualdade. E aqui também trata sobre a questão do crescimento populacional do Oriente Médio. O crescimento populacional do Oriente Médio vai fazer também aí um maior aumento e que a população, de um modo geral, do Oriente Médio precise mais, né, ter esse acesso à água garantido. Pessoal, aqui nesse slide fala sobre as águas contaminadas da África, tá? O grande motivo aí do continente africano, né, ter dificuldade com abastecimento de água está ligado à pobreza endêmica do continente. Então, assim, infelizmente também a questão da falta de saneamento básico que tem, né, praticamente aí boa parte do continente africano, acaba também levando aí essa contaminação da água. A falta também da capacidade de cuidar desses recursos hídricos leva também a essa contaminação da água, tá bom? E seguindo aqui, o que acontece? Os países não representam, pessoal, não apresentam capacidades técnicas, econômicas e institucionais para o gerenciamento desses recursos hídricos de forma mais sustentável, tá? E à vista disso é que esse continente
apresenta grande número de contaminação de cólera e outras doenças que são transmitidas pela água. Então, além a subnutrição somada aí a diarreia provocada por águas contaminadas, são as principais causas da alta taxa de mortalidade infantil na região do continente africano. As contribuições financeiras e técnicas organizadas pela ONU na última década observaram êxitos limitados, né? Os países do norte africano tiveram aí uma evolução no trato da questão do saneamento básico e, consequentemente, vai melhorando aí o acesso a essa água, né? Já a África subsaariana apresenta um caso constante, né, de que cerca de 40% da população ainda não possui a água de boa qualidade. Então, infelizmente, aí a gente consegue perceber que há uma desigualdade dentro do próprio continente africano na questão do acesso a uma água de qualidade. Então, enquanto a parte norte ali do continente africano, que a gente sabe que é uma parte que tem um desenvolvimento melhor do que a África subsaariana, até mesmo em questão, principalmente em questão econômica, acaba que eles vão ter um acesso a uma água de qualidade, enquanto a África subsaariana infelizmente não vai ter esse mesmo acesso, tá bom? E aí, o continente mais pobre do nosso planeta é também, infelizmente, o mais excluído. Para o mundo globalizado, somente os recursos naturais africanos possuem relevâncias, que seriam aí as commodities, né, vindas do continente africano. A pobreza não só é pior que a miséria, que em algumas regiões é predominante. Contudo, a exclusão desse continente se limita aí à ordem econômica, atingindo sua população em todos os campos, como saúde, educação, segurança, né? A questão do respeito ao meio ambiente, entre outros, direcionando assim a um elevado grau de desumanização da sociedade. Então, eleva aí a um elevado grau e assim a um elevado grau de desumanização da sociedade, ok? E aqui, no último tópico aqui do nosso slide, trata, né, sobre a questão da bacia do rio Nilo, né, que predomina ali no Egito. Então, o que acontece? Somando isso à bacia hidrográfica transnacional, né, do Rio Nilo, possui grande potencial de conflito. Né? Já não bastasse todos esses problemas que eu listei para vocês, que o continente africano já passa diariamente, ainda tem a questão aí também de ter que conflito por conta da água, né? Então, assim, as suas drenagens aí do Rio Nilo percorrem países das regiões centro-ocidental e nordeste ali do continente africano, além de atravessar uma área, né, do deserto do Saara. São regiões que já possuem outros tipos de conflitos geopolíticos, que acaba que, como a gente já tratou, essa questão da água seria uma somatória para tais motivos, né? Então, vale a pena relembrar que o Egito é o país mais rico dessa bacia hidrográfica, contém cerca de 97% de dependência hídrica. Então, vamos seguir aqui. Então, agora, pessoal, vamos aqui para o nosso próximo slide, que é a geografia econômica da água. Então, aqui vocês estão visualizando aí, né, os gráficos que mostram o consumo de água pelo mundo. Então, nós vamos ter aqui dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Então, o estudo de água, o estudo do consumo de água no planeta Terra será feito por meio de 3 segmentos, né, que seria aí o uso agrícola, o uso industrial e também o uso doméstico. Esses 3 segmentos são considerados muito importantes, pois
eles se interligam, né? Interligam-se e demonstram uma análise social da região ou do país que está sendo estudado. Quanto maior o poder de compra de uma população, maior será o consumo também de água, tá? Então, assim, direto ou indiretamente, tem um maior consumo de água, pois os setores agrícola e industrial terão uma elevação na sua produtividade, terá maiores pedidos, que acaba que, se aumenta a demanda, vai, infelizmente, também aumentar a demanda aí pelo uso, né, de água, tá bom? Então, assim, o suprimento de água para o consumo humano direto também acompanhará esse aumento. E aqui nós podemos visualizar o seguinte, ó, que cerca de 70% da água que é utilizada no mundo, ela é para o uso agrícola. E aqui cerca de 22% para o uso industrial e 8% para o uso doméstico. Temos aqui, mostrando para vocês, esse gráfico aqui do lado, que trata sobre os países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos, cerca de 59% vai ser para o uso industrial, né? Então, assim, a maior parte aqui vai ser para o uso industrial, 30% a questão da agricultura, né? E os 11% uso doméstico. Isso, pessoal, também está relacionado à questão desses países desenvolvidos, né, serem assim altamente industrializados. Então, assim, o setor secundário da economia dos países desenvolvidos é um setor, né, que ele está mais à frente. Então, a gente consegue observar isso aqui, né, por esses gráficos. E aqui, tá, no gráfico que trata sobre países em desenvolvimento, que seria, né, o Brasil seria um exemplo. Além do Brasil, a gente pode pegar ali a sigla BRICS, né, que é o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e ainda outros países também em desenvolvimento, que, ó, 82% do uso dessa água é uso agrícola, que isso também está relacionado à questão da base da economia dos países em desenvolvimento, né? Principalmente, no caso, como eu já falei com vocês, o nosso país, o Brasil, ele tem alto investimento na parte da agricultura. E boa parte da água que é gastada aqui no nosso país, ela é utilizada aí na agricultura. E podemos perceber aqui, ó, 10% uso industrial e 8%, né, que seria aí para o uso doméstico, né? Então, assim, como vimos, uma das principais formas de desperdício da água ocorre por meio da irrigação, né? Que simula uma chuva artificial que é utilizada aqui na agricultura, já que suas pequenas gotículas caem sobre o solo e as plantas. Esse processo ainda pode aumentar o desenvolvimento de doença das plantas e causar danos ao solo devido ao escoamento da água na superfície, tá bom? Então, pessoal, devido aí às grandes diferenças econômicas e tecnológicas, podemos observar os diversos tipos de consumo de água entre os países desenvolvidos e aqueles que estão em desenvolvimento. Então, a gente consegue visualizar isso daqui através do gráfico que foi colocado aqui para vocês, tá? Nesse slide, ok? Então, pessoal, no mais é isso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido captar a mensagem dessa aula, que eu tenha agregado conhecimento para vocês. E, no mais, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Até breve. Tchau, até breve.